Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: tráfico de pessoas é combatido por comitê que conta com o apoio do Judiciário Mineiro. Virtualização de processos no Tribunal de Justiça de Minas completa um ano com números em crescimento. Espaço criado no TJMG vai fazer análise de dados para otimizar gastos e serviços da Justiça. Selo homenageia personalidades que atuam no combate à violência doméstica. E serviço de reconhecimento facial é retomado para que sentenciados se apresentem à Justiça em Belo Horizonte. Pode parecer inacreditável, mas em pleno ano 2021, ainda há casos de tráfico de pessoas e exploração no país. Para combater esta prática, foram criados comitês de enfrentamento que contam, inclusive, com a participação da Justiça de Minas Gerais. Em junho, na cidade de Paracatu, no noroeste de Minas, 84 trabalhadores foram resgatados em uma lavoura de milho. As vítimas foram aliciadas no Maranhão e no norte de Minas Gerais, situação considerada por lei como trabalho análogo à escravidão e também como tráfico de pessoas. O tráfico é mediante ameaça, violência ou fraude. Você transporta, você alicia pessoas de um local para outro com algumas finalidades específicas: exploração sexual, exploração laboral, tráfico de órgãos, adoção indevida de menores. Então, existem finalidades específicas no caso do tráfico de pessoas. Em meados de julho, outra fiscalização libertou 60 pessoas na mesma situação, em fazendas de café no sul de Minas, em Ilicínia e Boa Esperança. Ainda a grande exploração no Brasil ainda é da região sudeste e sul, explorando norte e nordeste, né? Ainda se tem os trabalhadores sazonais que vêm para colheitas, que vêm para determinadas ações e voltam depois para a sociedade de origem. Muitas vezes, a necessidade torna as pessoas mais vulneráveis e vítimas do aliciamento. O emprego dos sonhos pode se tornar também um verdadeiro pesadelo. Foi o que aconteceu com Márcio, morador de Fortaleza, lá no Ceará. O trabalho exaustivo e abusivo em um navio de cruzeiro ao redor do mundo quase tirou a vida dele. Doente, quase paralisado por causa de uma síndrome, o Márcio foi deixado à própria sorte em um porto da Grécia. Me deparei com a rotina de trabalho de 7 dias por semana, de 11 a 12 horas de trabalho por dia. Nos feriados como Natal, Réveillon, Carnaval, a gente chegava a trabalhar 15, 16 horas em um dia. Né? Não tinha nenhuma folga semanal. Não tinha nenhum direito trabalhista como tem na CLT. O caso da Madalena ficou conhecido em todo o Brasil. Resgatada em Patos de Minas, em situação de trabalho escravo doméstico. Ela foi entregue a uma família aos 8 anos de idade. A exploração do trabalho da Madá se tornou uma herança da família. Eu acordava 2 horas da manhã, né? Aí eu trabalhava das 2 até 8 horas da noite. Não tinha um salário, não tinha DST, não tinha descanso, não tinha hora extra para parar de trabalhar o dia inteiro também. A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas segue um protocolo da ONU sobre esse tipo de crime. Foi criado um Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e também comitês estaduais. As denúncias são feitas pelo Disque 100 ou pelo Ligue 180, que são canais que funcionam durante 24 horas, podem ser ligados, podem ser contactados, inclusive anonimamente, para denunciar uma situação de tráfico de pessoas. Então é um trabalho forte de coordenação e articulação de redes para garantir que aquelas pessoas resgatadas tenham um acolhimento minimamente humano e atendido às suas necessidades básicas. O juiz titular do 3º Juizado Especial Civil de Belo Horizonte, Paulo Baroni, integra o Comitrate, Comitê Mineiro de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nós seguimos o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que está assentado em um tripé, em 3 bases: a prevenção, a repressão
e a que eu considero mais importante, o atendimento às vítimas. A prevenção está muito ligada a campanhas socioeducativas, de informação do que se trata esse crime, um incentivo de pesquisas, seminários, porque a característica desse crime é de o que eles chamam um crime silencioso, porque as próprias vítimas não querem denunciá-lo. Por isso que a prevenção é importantíssima nesse crime. Atualmente, na Justiça Estadual em Minas Gerais, existem 62 processos relacionados ao tráfico de pessoas. Os trabalhadores são captados nas regiões mais pobres do país, ou mesmo nas regiões pobres do estado, para trabalhar nas regiões das lavouras de café, de cana, e por isso Minas Gerais, por ter uma área extensa plantada, ela é destino das pessoas traficadas. No próximo bloco, a análise de dados vai permitir ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais otimizar gastos e prestação de serviços. Um espaço montado na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reúne informações sobre serviços, consumo de materiais, avanços na virtualização de processos e retomada dos trabalhos nos fóruns do Estado. A coleta e análise desses dados vai permitir aos gestores tomar decisões mais assertivas em relação ao serviço prestado pelo Judiciário Mineiro. No Fórum de Jacuí, região sudoeste de Minas, a comarca ganhou a dianteira em uma das principais ações estratégicas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a digitalização e virtualização dos processos. A cidade é pequena, tem 8.000 habitantes e 774 processos, todos digitalizados. Em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, dos cerca de 4.000 processos, praticamente todos também já estão digitalizados. A equipe viu enormes benefícios, nos processos serem todos virtuais. Tanto na celeridade da tramitação dos processos, na rápida solução dos litígios, numa resposta para a população. A população ela demanda realmente que seja prontamente respondida a demanda dela. E também na própria saúde e segurança dos nossos servidores, estagiários, colaboradores terceirizados, de todos que trabalham aqui no fórum diariamente, porque com os processos eletrônicos, as partes, os advogados, eles não precisam se deslocar ao fórum. Desde o início de julho, o conteúdo bruto de informações estatísticas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como andamento das ações de digitalização e virtualização de processos, está concentrado nessa moderna central de monitoramento, que usa tecnologia de ponta no tratamento dessas informações. A Central Lapidar de Monitoramento Integrado, Inteligência e Inovação tem o apoio de gráficos, tabelas e painéis. Além do progresso das ações de digitalização e virtualização dos processos, outros aspectos são acompanhados, como a reabertura dos fóruns que foram fechados por causa da pandemia. A gestão da retomada das comarcas para a Covid foi um painel muito diferenciado, porque ele exigiu a criação de uma metodologia interna, unindo dados do governo federal, governo estadual e de comarcas, para que a gente pudesse estabelecer uma forma de retomada melhor para as comarcas. A gente tem um painel de gestão de custos das comarcas, onde elas podem acompanhar todas as despesas que elas têm. Outro painel de destaque também é o acompanhamento das metas nacionais, onde os juízes podem acompanhar o desempenho de suas unidades em cada uma das metas estabelecidas pelo CNJ. Nós temos também um painel de acompanhamento processual, onde a gente consegue avaliar a operosidade de cada comarca. E a virtualização de processos no TJMG completou um ano. O projeto, que começou migrando do físico para o digital apenas processos cíveis da capital mineira, avançou bastante. O programa Justiça Eficiente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem entre suas maiores ações a virtualização de processos. O procedimento consiste em transformar todo o acervo de processos de papel em arquivos digitais. O benefício é enorme, porque aí todo o advogado, o magistrado, o Ministério Público, defensor público, todo o operador de direito terá acesso a esse processo de forma online, ou seja, de qualquer lugar que estiver, desde que tenha um computador com internet e tenha acesso ao programa, ele poderá
inserir peças ou verificar decisões, né? Então, além de ter uma tramitação mais rápida, mais econômica, facilita o uso de todos os operadores do direito. O primeiro passo da virtualização foi a montagem de uma sala dedicada no Fórum Lafayette com mais de 270 postos de trabalho. Os processos aptos à digitalização são enviados para a equipe. Primeiro, os grampos e peças metálicas são retirados. Depois, os processos são desmontados e as folhas escaneadas, se transformando em arquivos PDF. Os arquivos digitais são inseridos no sistema do Processo Judicial Eletrônico, PJE, uma mudança de formato e de paradigma. Nós precisamos de mudar as formas de trabalho, os processos de trabalho que a gente já vem usando há séculos, né? Nós vamos precisar, mas você pensa que o juiz pode dar um despacho inicial e clicar numa janelinha e o próprio sistema já expediu uma carta de citação para o réu, né, o juiz da CITES, clica numa janela e o sistema já comunica com o sistema dos Correios, já mandando uma carta de citação, ou seja, não vai precisar de passar pela secretaria. Olha só para você ver o ganho de tempo que nós vamos conseguir com isso. O trabalho completa 1 ano de execução e a meta de virtualizar 2 milhões de feitos em todo o estado até junho de 2022 está cada vez mais próximo. Das 297 comarcas do estado de Minas, 10% já terminaram totalmente as suas virtualizações. As demais se encontram em patamares próximos a 50% e poucos por cento. Parcerias com a que foi firmada com a Prefeitura de Barbacena serviram também para o fornecimento de equipamentos e de mão de obra. O pessoal da Prefeitura digitaliza e o pessoal da Secretaria virtualiza, ou seja, eles digitalizam e nós virtualizamos. Só para ter uma ideia, nós temos hoje aproximadamente 25 mil processos que podem ser, processos físicos, que podem ser virtualizados. Em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, o salão do Tribunal do Júri foi adaptado para receber 2 scanners profissionais. Então, esses scanners ficam o dia todo digitalizando. Qual foi a vantagem dessa parceria? Para o Tribunal de Justiça foi ter à sua disposição 2 máquinas profissionais de alta potência, máquinas ágeis, dotadas de tecnologia de ponta, que são capazes de escanear os processos de uma única vez. Ou seja, quando a máquina puxa a folha, ela já faz a leitura da frente e do verso. Então, a gente consegue digitalizar um processo aí de 200 folhas, por exemplo, que é um processo pequeno, questão de pouquíssimos minutos. Agilidade no processo e no atendimento à população. Uma das reclamações da sociedade é a morosidade do judiciário. Então, essa virtualização vai gerar maior dinamismo no judiciário. E, com isso, vamos atender os reclamos da sociedade. Veja agora os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, se reuniu com o primeiro vice, o desembargador José Flávio de Almeida, que esteve como presidente em exercício durante 3 dias. No encontro, o presidente Gilson Lemes ressaltou a capacidade jurídica e administrativa do primeiro vice, que com discrição realiza projetos arrojados. E o presidente Gilson Lemes também recebeu visita do artista plástico Heleno Nunes. O primeiro vice-presidente, desembargador José Flávio de Almeida, e o segundo vice-presidente e superintendente da Escola Judicial, desembargador Tiago Pinto, também acompanharam o encontro. Na reunião, foi discutida a reativação do espaço cultural do TJMG com obras do artista. O pai de uma professora morta no rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, deve receber 2 milhões de indenização por danos morais da mineradora Vale. A decisão é da 2ª Vara Civil, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Brumadinho. Na ação movida pelo pai da vítima, a Vale alegou que ele não era parte legítima para reivindicar a reparação. A decisão considerou que ficaram demonstrados a responsabilidade da mineradora e o sofrimento do pai.
O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Lemes, a desembargadora Ana Paula Caixeta, superintendente da CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, e outras autoridades participaram do lançamento de mais uma campanha educativa para a prevenção da violência contra a mulher, uma parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A campanha prevê a distribuição de material educativo, como porta-copos e folders, nos bares e restaurantes da capital. E chegou a hora de conferir as notícias feitas pelo Núcleo de Rádio do Tribunal. Quem tem os detalhes é a Cristiane Antônia. Os principais destaques do rádio dessa semana são: um acordo entre o município de Mariana, as mineradoras Samarco, BHP Billington e a Fundação Renova definiu a revitalização de uma praça no centro de Mariana. A negociação aconteceu por meio do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. A entrega dessa praça faz parte das ações de reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem que atingiu a cidade em 2015. O terceiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte condenou um jovem a 26 anos de prisão em regime fechado por ter matado a ex-namorada no ano passado. O homicídio ocorreu na região leste da capital mineira, diante da mãe da vítima. O réu não aceitava o fim do relacionamento. Em outra decisão, a Justiça condenou 3 homens envolvidos com tráfico de drogas, posse de arma de fogo e munições, além de receptação de veículo furtado. A decisão é da Terceira Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores. O grupo vai cumprir pena em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade. A seguir, uma entrevista com o juiz da Execução Penal de Belo Horizonte sobre a apresentação de sentenciados à Justiça. O combate à violência contra as mulheres é uma das áreas de atuação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Para trazer mais pessoas para essa luta, a instituição criou uma forma de homenagear iniciativas que buscam promover a igualdade entre homens e mulheres. Lançado em março de 2021, o selo Mulheres Libertas é uma iniciativa da CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e atende às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. O Sistema Nacional de Justiça, hoje, ele recebe orientações do CNJ. E dentro desse sistema, nós temos várias resoluções que dão alinhamento as condutas que os tribunais estaduais devem seguir. Existe uma resolução 254 de 2018 que cria uma política nacional de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Então, o Tribunal de Justiça, ele quer, através de ações efetivas, implementar ações também que possam trazer uma erradicação dessa violência. Os números mostram que essa atuação é urgente. Nos 4 juizados de violência doméstica de Belo Horizonte, a média é de 2.000 processos distribuídos a cada mês. Além de reduzir esse índice, a iniciativa também se alinha a um dos objetivos sustentáveis da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas. A Agenda 2030 da ONU, ela já estabeleceu, no item 5, um objetivo a ser atingido, que é a igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas. A juíza Marixa Rodrigues foi uma das agraciadas com o selo. À frente da vara especializada em crimes contra a criança e adolescente, que atende um grande número de meninas vítimas de abusos, a magistrada diz que essa é uma luta de todos. Eu fiquei muito lisonjeada em receber o selo Mulheres Libertas na sua primeira edição. E eu achei muito bacana que é um selo que é voltado para homenagear não só pessoas, autoridades, pessoas dos próprios poderes aí, mas também qualquer um do povo. A ideia do selo é a interlocução com instituições, empresas e com a sociedade civil. É permitir a construção de políticas públicas que promovam a igualdade entre homens e mulheres. A primeira instituição a se envolver e divulgar o projeto foi a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Mais de 70% das pessoas são empregadas no comércio e serviço. E grande parte dessas pessoas, ou melhor, na sua maioria, são mulheres.
Então a gente tem que ter essa consciência da respeitabilidade com a mulher, né, e ajudá-la também, apoiá-la no que for necessário. Então o selo Mulheres Libertas traz isso, traz essa visão diferenciada para que todos nós, não só a CDL, mas todas as outras organizações possam estar trabalhando para que a gente possa ter essa respeitabilidade cada vez melhor com as mulheres. Para receber o selo, pessoas ou entidades devem apresentar trabalhos e projetos no âmbito de atividades trabalhistas, empresariais e educacionais. É preciso preencher um formulário contido na Portaria 1162 de 2021, que está disponível no portal do TJMG. Depois, enviar também esse formulário para o endereço concive@tjmg.jus.br. É valorado, é valorizado no mercado econômico a empresa que tem um projeto social. Muitas vezes, inclusive, ela tem ganhos tributários com isso, porque é uma empresa que se preocupa com temáticas ligadas a diversas áreas, inclusive a questão de igualdade de gênero. O Serviço de Reconhecimento Facial proporciona dignidade aos sentenciados que precisam se apresentar à Justiça e justificar suas atividades. Só que durante a pandemia, o serviço foi suspenso, mas será retomado em breve. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o juiz da Execução Penal de Belo Horizonte, Luiz Carlos Rezende Santos. Seja bem-vindo, doutor Luiz. Um prazer estar aqui, espero ser útil aqui nessa manhã de trabalhos. Bom, doutor, após esse período de suspensão, como é que vai acontecer essa retomada? A suspensão foi através de um ato normativo das varas de execuções, né? No caso aqui de Belo Horizonte, foram sucessivas portarias do juiz de execução à medida que a situação da pandemia se agravava. Então, no período, aconteceu durante 3 meses as apresentações terem sido retomadas, mas voltamos à estaca zero, né? Nesse momento, que agora tem uma grande camada da população vacinada, né, nós acreditamos, e tudo indica, né, que é o momento de uma retomada geral, que ela se dará a partir dessa portaria que foi editada na semana passada. E quem exatamente é obrigado a fazer esse reconhecimento? Ele se destina a pessoas que cometeram que tipo de delito? Na verdade, esse sistema que nós possuímos aqui é para acolher as pessoas que estão em livramento condicional, portanto, aqueles que já cumpriram pena privativa de liberdade e hoje estão mediante algumas condições de volta à convivência social, aqueles que estão com suspensão condicional do processo, né, aliás, da pena, né, muito comum em crimes de violência doméstica, cujas penas são de até 2 anos, né, e a pessoa não tivesse outro antecedente criminal, e as pessoas que estão em prisão domiciliar. A grande maioria dessas no regime aberto, por falta de estabelecimento prisional, casa de albergado, e uma pequena quantidade em situações excepcionais em outros regimes. Esses devem comparecer, retomar o comparecimento mensal para justificar suas atividades e que faz parte do cumprimento da pena. E esse reconhecimento ele se destina só a sentenciados que residem em Belo Horizonte? Aqueles que estão cumprindo pena em Belo Horizonte. Né? Ou seja, que os autos do processo de execução estão aqui. É comum que alguns da região metropolitana estejam comparecendo aqui até a próprio pedido deles, por ser mais conveniente, talvez até porque sejam mais questões de mobilidade urbana, né? Então, não há problema nenhum quanto a isso. E nós estamos falando, então, de um serviço que é prestado através de um equipamento que foi comprado com verbas públicas. Na verdade, com verbas de natureza pública, nós não compramos um equipamento, um serviço, que nós buscamos no mercado um serviço para atender melhor o cidadão que tem que fazer esses comparecimentos. Esse serviço busca, acima de tudo, que esse cidadão ele tenha a sua identificação preservada, não há possibilidade de qualquer tipo de fraude e é muito mais rápido, né? Ok. Bom, com o retorno dessa atividade, a expectativa é que o mesmo percentual de pessoas que se apresentava ao fórum antes da suspensão pela pandemia volte agora de imediato? Serão o mesmo? Não é nem possível isso, porque é muita gente, né? Aqui na Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte são 22 mil pessoas que estão em cumprimento de pena, né? Mais do que muitas cidades aqui no nosso estado. E evidentemente que a gente quer atender todos com qualidade. Por isso a gente fez um sistema de escalonamento, a princípio respeitando aí preferencialmente
primeiras letras do alfabeto, conforme está na portaria, né? E assim a gente poder retomar, né? Que é receber a pessoa, verificar aquele que já está cadastrado no controle facial, aquele que não está, né? O que está acontecendo, os cadastros necessários. E assim nós vamos retomar e acreditamos que isso, até o final de agosto, já esteja em bom termo. Que benefícios esse serviço traz para o sentenciado, para a sociedade? Esse projeto, que é um projeto piloto, que é desenvolvido na Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte, né, com o apoio da Diretoria de Informática do Tribunal, também da Corregedoria de Justiça, né, da própria Presidência. Esse projeto, ele possibilita que o cidadão compareça ao fórum para as suas atividades de justificações, não só durante o horário de expediente. Começa aí uma questão muito melhor para a mobilidade urbana. Ele pode comparecer num outro horário que seja mais conveniente à sua pessoa, sobretudo para não sacrificar o seu trabalho, os seus afazeres, né? Que era muito comum isso acontecer. E o atendimento muito mais rápido, né? Muito mais preciso, a pessoa se apresenta junto a um scanner facial e sai impresso o documento que a pessoa vai portar como um comprovante de comparecimento dela, né? Isso tudo pode ser feito também não só num único local, pode ser feito também na unidade do tribunal da Raja Gabaglia, no Barreiro, lá na unidade dos juizados especiais na Gameleira. Nós estamos tentando, então, ampliar exatamente em respeito à mobilidade urbana e possibilitar que o cidadão faça isso de uma forma muito mais precisa e tranquila. Acho que isso é um pouco de dignidade também. Bom, então, tudo respondido. Muito obrigado pela presença, doutor Licásio. Prazer, viu? O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Basta acessar o nosso canal para acompanhar. youtube.com/Justiça em Questão. Para enviar mensagens, críticas ou sugestões, escrevam um e-mail para o endereço justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.